Taubaté já protagonizou muitos acontecimentos em sua história. Mas você já ouviu falar sobre afroturismo? Se não, saiba que essa cidade é parte do mapeamento da diáspora africana, o que transforma esse município em um livro aberto de memórias. Memórias que livros didáticos formais nunca nos apresentaram, como a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, por exemplo, construída no século XVII pela Irmandade Negra, porque era proibido aos negros o acesso à Igreja dos Brancos. Sua única reforma aconteceu em 2016 e, desde então, ela segue esquecida pelo poder público da cidade. São histórias como essa que a Rota da Liberdade faz questão de resgatar. Conheça agora a história da Solange Barbosa, uma mulher que utiliza do turismo como ferramenta de valorização afro-brasileira, educação e sustentabilidade aqui no Vale do Paraíba. A minha trajetória profissional me levou, para o mundo do turismo. Hoje eu sou conselheira nacional de turismo, faço parte de um GT de desenvolvimento de afroturismo, coordeno a Rota da Liberdade, que é um dos maiores produtos de afroturismo do Brasil, e eu falo isso sem medo de ser feliz, porque ao longo desses 20 anos, a Rota da Liberdade completou 19 anos esse ano, o ano que vem a gente comemora os 20 anos, foi uma construção, muitas lágrimas, muitas dores, mas muitas alegrias, comunidades quilombolas, parceiros, comunidades tradicionais. Bom, eu sou Solange Barbosa, Solange Cristina Virgínio Barbosa, tenho 62 anos, sou mãe de 4 filhos e um enteado, sou avó de 9 netos, porque eu tenho meu africaninho, o Miro, que todo mundo conhece. Quem não conhece precisa conhecer o Almir, meu africano, meu moçambicano. Sou licenciada em História e especialista em turismo, A minha primeira formação técnica é como secretária executiva, isso lá nos anos 80. Depois, em 1999, fui a primeira turma de turismo aqui da ETEC de Pindamonhangaba. Nós somos a primeira turma. Me formei no ano 2000. E em 2004, aos 40 anos, eu entrei, então, no curso de História, como bolsista da Educafro, lá na Unisal de Lorena. Meus pais, minha mãe era paulista, Ela nasceu em Presidente Prudente. Meu pai era nordestino, ele nasceu no Pernambuco. Meu pai era neto de um angolano por parte de mãe, minha avó Juventina, e o pai dele era neto de holandeses, Contexto do Pernambuco, angolanos, africanos e holandeses, tudo misturados. A gente vive essa coisa da ancestralidade nesse processo que vem naturalmente. Eu tenho lembranças, de ver a minha avó Ana, que era mãe da minha mãe. Eu gostava de ver minha avó cozinhar. Aprendi técnicas de gastronomia, de culinária com a minha mãe, com a minha tia Cida, que era irmã da minha mãe. Minha tia Cida era a rainha do pão, eu achava coisa incrível, porque nós íamos para casa dela e ela falava assim, você quer comer sonho? E eu dizia, eu quero, tia? E minha tia sumia, porque minha tia era considerada gente pobre de Marredeci, Morava numa casa de taipa, mas o quintal da minha tia era um quintal maravilhoso, porque tinha galinha, tinha verdura, tinha árvore, tinha tudo. Minha tia sumia por 5 minutos, voltava com um pouquinho de fermento, voltava com um tantinho de farinha, voltava com um pedaço de goiabada. Só que a minha tia começava a fazer aquele negócio lá e eu falava, gente, não para mais de aparecer sonho. Aquilo era muito mágico para mim. Então, assim, E a minha avó Juventina, eu gostava muito, ela era muito grandona, uma mulher alta, bonita. E eu gostava muito de ver minha avó chegar, porque ela tinha uma coisa muito, Ela era filha de um angolano, meu pai tinha muita lembrança desse vovô Angola dele. E ela tinha, basicamente, ela teve 11 filhos com o meu avô. Meu avô nunca saiu do Pernambuco. Meu avô não saía do Pernambuco. Então, ela viajava sozinha. Ela vinha fazer compras sozinha. Não é que ela vinha com meu avô, não. Meu avô só saiu do Pernambuco depois que ela morreu. Ela
área, porque se a gente fosse colocar minha avó nesse contexto atual, porque minha avó era feirante no Pernambuco, lá no sertão do Pernambuco, Sanharó, que estava a 180 quilômetros do Recife. Ela fazia feira, não sei se em Sanharó ou em Pesqueira, mas ela vinha comprar roupa em São Paulo. Ela vinha para São Paulo para comprar roupa, ela comprava ali na região da Luz, ali, né? Naquele bairro que vende roupas, né? De grandes confecções. E ela vinha a cada pelo menos 3 ou 4 vezes por ano. E era uma viagem super extensiva, super longa, mas ela vinha para poder fazer as suas compras, porque ela levava a moda de São Paulo para o Pernambuco. Mas isso era nos anos 70, né? Imagina. Então, era já uma grande empresária, uma mulher de uma visão muito grande, né? E esse ano eu ganhei 2 grandes presentes, que é o reconhecimento, né? A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que sempre foi um farol para mim, né? Aí esse ano eu saí na edição de abril, que falava sobre turismo, e aí justamente falando do roteiro que eu tenho lá em São Paulo, dedicado ao Carlos Gomes, que ninguém lembra que Carlos Gomes é um afrodescendente, né? O maior autor de obras, né? Reconhecido no mundo, mas que não é pautado como um homem negro, né? Como um afrodescendente, a negritude né? Tá aqui, ó, esse aqui, né? Maravilhoso aqui, tá ele aqui ao fundo, né? É o maior conjunto de estatuária hoje na cidade de São Paulo, é dedicado a Carlos Gomes, mas ele ainda não é pautado como um homem afrodescendente, né? E aí a gente teve a Pequenas Empresas agora de novembro, também dedicadas a profissionais, a empresários negros, e eu tive a alegria de novo de estar dentro da revista, ter minha história contada. Aqui eu estou na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e eu tenho muito sonho de que a gente consiga um dia, eu consiga trazer o povo para conhecer a nossa história na Igreja do Rosário de Taubaté, sabe? Porque hoje uma das grandes referências da história da luta negra de São Paulo é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, e Taubaté é a Igreja do Rosário também. Aqui em Taubaté é um lugar de memória que merece ser respeitado, ser valorizado e ser visto, né? Eu me formei em 2000, aí já comecei a trabalhar um pouco com turismo, conheci o Cílio Ferraz, que era aí, era dono do Casarão Tropeiro, lá em Lorena, mas era o fundador da Fundação Nacional do Tropeirismo. Fui entender um pouco. Eu tive muita sorte, muita alegria, porque nessa jornada eu fui abraçada por aqueles que eram os grandes nomes da cultura e da história do Vale do Paraíba. José Luiz Pazin, Tereza Tomaia, Ocílio Ferraz, Dona Ruth Guimarães Botelho. Eu conheci Dona Ruth Guimarães Botelho, eu sentava do lado dela, mas eu ficava tão impactada com aquela mulher que eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar com a Dona Ruth Guimarães Botelho. Eu ficava assim, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa essa mulher. Sou muito amiga da Júnia. Com a Júnia a gente conseguiu desenvolver uma amizade, mas com a Dona Ruth eu não conseguia nem falar. Nunca tirei uma foto com a Dona Ruth, porque eu ficava, né? Sem sombra de dúvida, uma das maiores escritoras negras desse país. Dona Ruth Guimarães Botelho, ela faleceu há uns anos atrás, aos 90 e poucos anos. Dona Ruth Guimarães Botelho, ela foi orientanda do Mário de Andrade. O primeiro romance dela, Água Funda, foi pautado como... Ela foi chamada de Guimarães Rosa de Saia, para você ver a profundidade do impacto do romance de Dona Ruth Guimarães Botelho. E assim, tem que chamar de Dona Ruth mesmo, que você não consegue falar assim, Ruth, sabe? E ela foi uma grande folclorista, ela tem Dona Ruth Guimarães Botelho, gente. Quando eu chegava perto dessa mulher, assim, eu ficava assim, meu Deus do céu,
céu, o que acontece? Ela é maravilhosa demais. O Vale do Paraíba, e o Vale do Paraíba não fala dela, e o Vale do Paraíba não sabe dela, e o Vale do Paraíba não ovaciona ela, mas nós temos a dona Ruth Guimarães Botelho. E eu ficava sentada do lado dela. E assim, eu perdi eu ficava assim, perdi O rumo. perdi a né? E então eu tive essa alegria. E aí em 2003 eu montei o primeiro núcleo da Educafro aqui em Tremembé. Na época nós montamos 2 núcleos, nós montamos na Hernani Gianico, lá no centro de Tremembé, e nós montamos na outra escola lá no Parque das Fontes. E era muito engraçado porque era um curso de a Educafro, Educação para Afrodescendentes e Carentes, né? Tinha que ter 50% de afros e 50% de carente. Eu não conseguia 50% de afro. Mesmo o afro chegava para mim e ele não deixava eu colocar afro, deixava eu pôr carente, mas ele não deixava eu pôr afro. E aí o Frei Davi falava 100, 50%, não vai abrir esse núcleo. E o meu convencimento para esses caras falaram que eles eram negros. Preto, da cor da noite. Posso colocar aqui que você é afrodescendente? Não, coloco sou carente. Então, sabe o que é? Eu consegui abrir um núcleo. Ajuda eu. Fala que você é afro. Tá bom, mas só porque você precisa. Mas não... Eu gosto muito da possibilidade que eu tive de observação, né? Até para formar a historiadora que eu sou, porque imagina, a família da minha mãe, o meu tio, minha tia Cida era preta, retinta, baixinha, pequenininha, pretinha. Meu tio era negão. Meu tio casou com uma filha de alemães. Meus primos têm sobrenome alemão. Negritude nunca passou perto deles. A minha tia Cida se casou com um homem branco, pobre e alcoólatra. Os filhos dela nasceram todos de pele clara. Ela não teve filhos pretos. Eu nunca ouvi falar sobre negritude dentro da casa da minha tia Cida. Né? Já na família do meu pai, sempre houve uma negação da negritude. Né? Eu tenho uma tia, o apelido dela é Morena. Não tem negação maior do que a negritude do que você ter apelidos como Morena, Pretinha, alguma coisa, porque, né? E eu lembro, né, o meu tio, que era meu grande amigo, e eu falava pra ele, assim, pô tio, o cara chegou, uma negona que nem eu, e ele dizia, não fala isso, minha filha, você é tão bonita. E eu dizia, mas tá. Então, assim, não fazia parte, né? Eu fui aprender sobre negritude com 19 anos, quando eu entrei na loja americana, lá veio um negreiro. E aí eu vi as pretas dizendo que a gente tava que era pra gente se considerar super feliz, que a gente não tinha mais para onde subir. Eu dizia, não, mas minha mãe falou que eu posso subir mais, eu quero subir mais. A negritude, ela é um aprendizado. Quanto mais preta a cor da sua pele, mais você vai sofrer. Ou você vai construir, sim, aqueles espelhos, aqueles lugares em que você vai negar a cor da sua pele, que você nunca vai, né, se descobrir como gente preta vivendo negritude. Porque daí são aquelas pessoas que são gente preta, mas que vivem a negritude por conta do racismo, né? Que adoece a pessoa mentalmente, né? Que faz a pessoa criar um lugar de branquitude dentro dela que não existe. Eu fui me racializar enquanto mulher preta a partir dos 19 anos, porque assim, racismo eu sofri desde que eu era pequena. É macaca, é isso, é aquilo, aquele outro, blá blá blá. Tá. Então eu sabia que eu sofria racismo por causa da cor da minha pele. Mas não era uma discussão que a gente tinha dentro de casa.
Meu pai era um cara muito calado, muito quieto. A minha mãe era a barraqueira, era aquela coisa impressionante. Minha mãe, para descer um barraco com ela, era 2 minutos. Então eu lembro que a única vez que eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, a menina me chamou de macaca na escola. Minha mãe falou 35.970 palavrões. Falou pra eu meter a mão na cara da menina, pra eu quebrar a cara dela. Ela xingou a mãe da menina. Você entendeu? E falou as coisas que a minha mãe falou, porque eu falaria pra menina e pra mãe da menina. Eu falei, se eu falar isso, cara. E depois minha mãe ainda colocou, e se a diretora vier também, eu já me vi sendo expulsa da escola. Então eu tive que aprender a mediar, porque eu não posso, se eu deixar a minha mãe agir, não vai ficar nada, né? Minha mãe era líder, minha mãe era liderança sindical, minha mãe foi fundadora do movimento dos moradores sem teto de São Mateus. E com a minha mãe era aquela assim, ela dominava tudo, muito passional. A família do meu pai, todo mundo dependia dela. Uma família de gente, eu tinha muitas pessoas com problemas mentais. Fulano não tá bem, fulano enlouqueceu, precisa internar, chama Dolores. Chama Dolores. Chama... Então minha mãe era aqui, mas a minha mãe resolvia tudo e eu aprendi com meu pai. Por isso meu pai era quieto, silencioso, eu aprendi com meu pai. Porque minha mãe já quebrava tudo e eu dizia, se eu for quebrar tudo. Porque eu também acho que acabei tendo essa noção de que minha mãe tinha esse privilégio da cor, né? Da pele. Minha mãe era barraqueira, tudo, mas minha mãe era uma mulher clara, então o que não ia acontecer comigo? Se eu fosse quebrar barraco igual a minha mãe, seria presa, seria, né? Então, mas a gente não teve essas discussões sobre questões de raça. Eu passo muito por isso, principalmente agora que eu trabalho com turismo, porque às vezes a gente vai levar o pessoal de uma secretaria para fazer uma visita técnica e o motorista é preto, né? E aí o motorista não desce, o motorista não vai, o motorista fica na dele, e aí você fica tentando, né? E aí uma vez eu fui conversar com um motorista sobre isso e ele me falou que ele tinha medo porque disseram que, né, tudo que é nosso é tão ruim e ele não queria se defrontar com algo que fosse ruim. E eu falei, não, então experimenta entrar aqui no Quilombo e ver. E ele ficou encantado e ele chorou. Então, assim, mas tem gente que isso acontece com 15 anos de idade, acontece com 7 anos de idade, tem gente que acontece com 50 anos de idade, e tem gente preta que vai morrer sem conseguir vivenciar isso. E eu estava justamente, 2003 é um ano emblemático, né? Porque é o ano da Lei 10.639, tá? É o ano que a gente está começando, tá entrando o ProUni também, o ProUni começa em 2004. É um ano que a gente tem, pela primeira vez, o Ministério do Turismo. Então, a minha vida profissional estava ali. E, como bolsista da Educafro, eu não tinha dinheiro, eu tinha 80% de bolsa. Eu morava em Tremembé, eu tinha 40 anos de idade, eu tinha 4 filhos, né, já adolescentes. E eu não tinha dinheiro para os outros 20% para pagar a faculdade. E aí o professor Pazinho me ofereceu para eu ser a estagiária do IEV, né, que é o Instituto de Estudos Vale Paraibanos. E aí lá eu cuidava da biblioteca. E na biblioteca a negrada foi pulando no meu colo, assim, a história negra nos livros da biblioteca do IEV, uma coisa sensacional. E a partir dali eu criei, então, né, a Rota da Liberdade, porque eu já tinha sido levada pela Secretaria de Turismo de Tremembé a ter contato com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, então eu já tinha essa movimentação. Apresentei o projeto da Rota da Liberdade para eles, e é importante também colocar que não se chamava Rota da Liberdade, se chamava Rota do Escravo.
porque tinha um programa da Unesco, gigantesco, de 1994, de mapeamento da diáspora africana no mundo, chamado Rota do Escravo. E eu não entendia nada de nome, de marca, né? De branding. E coloquei o nome do projeto de Rota do Escravo. E eu lancei em 2006 em Sorocaba. E eu sofri uma das maiores violências que uma mulher pode sofrer. Eu fui levada ao Ministério Público por um jornalista paulista, porque ele disse que eu fazia apologia à escravidão, com o nome Rota do Escravo. E em vez de eu ir fazer divulgação da Rota da Liberdade, porque eram 8 roteiros em 18 cidades, eu fui em 18 delegacias para contar para o delegado que eu não amarrava amigo no tronco, que eu não fazia teatro da escravidão. Sabe? Essa é uma das dores que eu carrego, assim. Aí, 2007, né? Eu lancei em 2006 em Sorocaba. Foi um dia inteiro de cultura negra em Sorocaba. Foi a coisa mais linda. E aí, em 2007, teve audiência de conciliação, né? E aí, provar que eu não fazia o teatro da escravidão, não sei o que. E chegou uma hora que a própria advogada, juíza, não sei o que era aquilo lá, que a mulher era lá do Ministério Público, falou para ele, mas o que o senhor quer, doutor? O que o senhor quer com relação a esse negócio aí? E ele falou, eu quero que mude de nome. E aí eu mudei para Rota da Liberdade. Você acha que foi um empurrãozinho aí que te machucou, obviamente, mas que talvez tenha te levado para outros rumos? Totalmente. Abriu uma porteira, assim, mas era assim. Aí os amigos diziam, que bom que você mudou o nome, era tão triste. Assim, por que não me falaram, né? Tem que ser um inimigo, que tem que te arrancar a força de uma situação. Mas foi. Caramba. Né? Me arrancou, sabe, aquela coisa, quem é que te tirou do armário? Foi um cara com uma violência, assim, gigantesca. Mas foi muito importante. Mas é muito interessante nesse processo, porque em 2012 a gente teve um seminário da Unesco aqui, da Rota do Escravo, em Brasília. E eu fui convidada. E a Unesco foi lá e falou, cara, o que você está fazendo é sensacional. E em 2009 eu já tinha ganho um prêmio, né? Como um dos melhores projetos de geoturismo do mundo. Sendo que, se eu falo dessa grande violência, mas 2009, esse prêmio, que era um prêmio internacional, a juíza era Angari Maathai, a primeira mulher africana prêmio Nobel do mundo. E ela falou, cara, esse projeto seu, onde tiver um afrodescendente, cabe. Parabéns. Então, assim, mudar o nome me jogou para todos esses lugares, né? Em 2009, a gente ganhou o prêmio da National Geographic como um dos 10 melhores projetos de geoturismo do mundo. Em 2012, eu fui reconhecida pela Unesco e trabalhei 5 anos como consultora da Unesco. Bem escondido, porque, né, esse é o copo da minha avó. Caramba! Né? Esse é o copo dela. Morreu em 1970. E aí tinha aquela coisa, né? A única coisa que a minha mãe pegou de lembrança, porque minha avó vivia sozinha, né? E aí a única coisa que a minha mãe pegou de lembrança da casa da minha avó foi esse copo, né? Minha avó morreu em 1970, minha mãe em 2002, e o copo aqui, né? Não sei até quando ele vai resistir. Tá quietinho ali, bem escondido. E esse aqui é uma das grandes lembranças que eu tenho, né? Um copo que carrega muitas histórias e está atravessando aí décadas e décadas, exatamente, né? E vai ser passado para algum familiar, um filho seu, né? Um neto. Eu espero que alguém cuide do copo, né? Eu espero que alguém cuide do copo. Porque assim, lembrança que eu tenho da minha avó, por exemplo, que ela era mineira, né? Eu lembro da minha avó agachadinha na porta da cozinha dela, às 4 horas da tarde, que era um momento tipo um cafezinho da tarde, né? Pegando um virado de feijão, amassando na mão, fazendo aquele bolinho, comendo e tomando com café. E esse era o copo, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho, né? Essa memória muito forte, né?